Are you listening? Damn. Yeah. 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 Chegamos, gente, com mais um Floripa em Ação nessa quinta-feira. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso Floripa em Ação. Bom dia, Valério. Bom giorno. Voltou, o Valério voltou com tudo. Gente, agora ele vai falar um pouquinho. Semana passada o Valério estava bem ruinzinho de saúde. Hoje eu até desculpo pela minha voz, que hoje eu que estou gripada, não é dengue, o Valério era dengue. Ele vai até trazer ali as prescrições, ali os cuidados. E estou ainda congestionada, mas já estou melhorando. Senti tua falta, Valério, aí no para programa. de ser mentirosa, guria. Muito bom tá de volta, né? Foi por um motivo muito ruim que eu não consegui vir. Até ia vir, estava com dores no corpo todo, até. Meu Deus, estou me sentindo estranho sem barba na televisão. Verdade. Muita dor no corpo, né? Eu não vim, na verdade, porque eu fiquei sem voz. Pelo incrível que pareça, não foi pela dor no corpo que eu não vim, porque eu não conseguia falar. Não adiantava vir, né? Ele estava, como eu falei da última vez, no último programa, o Valério, para não vir aqui, ele está realmente mal, porque teve outras vezes que estava mal e mesmo assim se manteve presente. Nem que eu venha então, com a cadeira de roda. Não tinha voz, realmente não tinha voz. Gente, obrigada a vocês que nos acompanham sempre aqui, né? Ou que vê depois os nossos vídeos ali pela Premier TV ou pelo Floripa em Ação no YouTube. Entre em contato com a gente, dê sugestões de temas. A gente, como eu sempre falo, a gente tem uma diversidade de assuntos. Hoje vai ter um assunto muito bacana que eu preciso ir muito, estou louca para saber. Eu acho que todo mundo precisa, né? Principalmente nós, né? Meu Deus do céu, eu não mando nada bem nesse assunto, né? E vai ser muito bacana, vai ser muito interessante o programa de hoje. E terá também o nosso Debatendo Direito, com o Marcos, que sempre traz assuntos polêmicos e de utilidade pública para todos nós, né? É isso aí, como a Carol falou, acompanhe o nosso podcast através dos canais da Premier TV HD, os oficiais, através da Facebook, Instagram, pela televisão e também pelo nosso canal no YouTube Floripa em Ação. É só acessar lá, se inscrevam para vocês receberem as notificações de quando o programa está prestes a começar. Então, é Floripa em Ação. E também acessem o nosso Instagram, @Floripa em Ação Podcast, e vejam todos os cortes dos últimos episódios no nosso site também, Floripa em Ação podcast.com.br, onde vai estar todos os episódios lá, além de os outros canais que acabei de mencionar aqui, né? São ferramentas que nós estamos trazendo aqui para vocês terem acesso às informações e o entretenimento aqui do Floripa em Ação. Exato, ainda essa semana passada, às vezes as pessoas se perdem, que entram no canal, não conseguem achar o último episódio, eu acabo mandando ali também, né? A gente tem um canal no grupo, se você quiser participar do canal, né? No grupo do WhatsApp, nós temos 2 canais ali, é só acessar lá no nosso Instagram, que a gente bota sempre o canal lá, você clica, vai para lá, e lá vai estar todas as informações. Vocês que querem ser nossos patrocinadores, é importante essa fala agora, né? Você pode estar também entrando em contato através das nossas redes sociais, Instagram, e através também do nosso e-mail comercial ou contato, um dos dois, tanto faz, @floripaemaçãopodcast.com.br, ou através também do nosso número WhatsApp, que está na telinha para vocês. Venham participar do nosso programa, nós temos pacotes aí incríveis para vocês estarem anunciando a sua marca, a sua empresa aqui com Vaval e Cacarau. Vaval é demais. Gente, vamos lá, Valério, quais são os últimos acontecimentos polêmicos da cidade? Porque essa semana foi uma semana conturbada, hein? Tempo de eleição, né? Ano de eleição começa todas... Não dá nem para se aprofundar nos assuntos, porque senão a gente fica um programa inteiro vai ficar falando. O programa todo. Vai estar notícia para uns 3 ou 4 episódios. Né? Mas o mais importante que está acontecendo em Florianópolis, novamente, né? Acontece muita coisa em São José, Palhoça, em Biguaçu, não sei porquê, mas em Florianópolis está sempre acontecendo, né? Mais uma greve dos servidores
públicos. Mais uma greve. Mais uma greve. E adivinha quem está envolvido nessa greve? A CONCAP. Não vou rir. A CONCAP está mais uma vez envolvida aí na greve dos servidores da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Não li, não vou falar ao certo o que estão solicitando, mas, para mim, como no meio da política é período eleitoral, né? Então começam essas coisas de greves. São muitos servidores bons, assim, ó, as pessoas pensam que servidor público não trabalha. Tem muito servidor público que trabalha. Tem muita gente boa, e eu conheço muita gente boa. Só que o sindicato, às vezes, acaba com a classe, né? Com relação a essas greves. Por exemplo, CONCAP, fazendo mais uma greve, CONCAP. Por que mais uma greve? Pedindo o quê? Eu sou totalmente a favor, como o Topazio está fazendo. Acaba com a CONCAP. Privatiza tudo. Privatiza no centro, na ilha, no continente, e privatiza tudo. Acaba com a CONCAP. A CONCAP, todo ano, Carol, está fazendo o quê? Está fazendo uma greve. Tu vai lá, pega um trabalhador assalariado normal, pega uma pessoa que trabalha na CONCAP, tu vai ver que ele ganha, às vezes, muito mais, 2, 3, 4 vezes mais do que um trabalhador de diretoria de uma empresa grande. Então, assim, estão reivindicando mais o quê? É isso que não dá para entender no serviço público em Florianópolis, que a gente passa a pensar e a ver que é o quê? Que é manobra política, né? Dia 6 de outubro, se não me engano é dia 6 ou dia 4 de outubro, nós temos eleições. Então, tem já esse movimento na política em Florianópolis. Trabalhar com política em Florianópolis não é para amadores. Tem que ter um... As consequências disso tudo é a cidade, né, Valério? Com a cidade, do com lixo, de tudo. o lixo jogado... Bem que a prefeitura está bem preparada, né, porque tem a parte privatizada já da CONCAP, né? A prefeitura já tem a parte de coleta de resíduos já privatizada com empresas, então não vai ter tanto problema dessa vez. Já está prevenida, né? Mas o problema é a saúde. O pessoal da saúde entrando em greve. Nós estamos num surto de dengue. Pô, fazer greve num surto de uma doença que é... Às vezes a gente pensa que não é séria, mas é muito séria essa doença. Leva à morte, né? Leva à morte se não se cuidar. Porra, vão fazer uma greve na área da saúde. Vão fazer uma greve agora também na área perdão, da educação, onde as pessoas as mães precisam levar os filhos para... Ou, às vezes, não conseguem nem trabalhar, Carol. Por quê? Porque não conseguem deixar o filho com alguém, perde a vaga de emprego. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Está no direito do cidadão, do servidor público efetivo, de fazer greve. Só que tem que saber fazer momentos das greves. Não é só pensar em si e prejudicar o resto da população, porque está prejudicando o resto da população. Prejudica todo o coletivo, né? Com certeza. A nossa cidade, que é uma cidade tão bem vista, tão maravilhosa, né? Essa questão que acaba influenciando, enfim, na saúde pública, a questão do meio ambiente mesmo, né? Do lixo. Mais uma questão que a gente teve de grande violência também, né? De um confronto que aconteceu na comunidade de Comendes, com a PM, 2 vidas perdidas. Não vou aprofundar esse assunto, que é um assunto que gera muita discussão, muita polêmica, mas são vidas, né? Eu vi o sofrimento de uma mãe ali com a perca do seu filho jovem. E só uma coisinha que me incomodou bastante foi a fala de algumas pessoas e de algumas figuras públicas, dizendo que se os jovens não tivessem dentro de uma empresa trabalhando de carteira assinada, isso não teria acontecido. Só que eu, lá dentro da comunidade, tenho autoridade para falar a questão da impossibilidade, praticamente, da dificuldade que tem para os jovens conseguirem emprego. Eu sei porque eu tenho o contraturno, uma das nossas frentes é a empregabilidade do jovem. Inclusive, eu até criei, ano passado, um polo de empreendedorismo, uma fábrica de fraldas, para oportunizar a empregabilidade dos jovens que querem trabalhar. Não estou generalizando, né? Enfim, crime é crime, mas quem quer oportunidade, muitos não têm. Então, é muito fácil uma pessoa de fora chegar e falar: não estava trabalhando com a carteira assinada. E cadê a oportunidade desse jovem estar trabalhando com a carteira assinada?
Se, por exemplo, quando eu estou lá dentro, muitas vezes eu pedi ajuda para o poder público, para empresas privadas, para várias pessoas, para a gente poder empregar o jovem e diminuir a criminalidade, que é um dos meus slogans do Instituto. Um jovem empregado é menos um na criminalidade, para quem quer, realmente, tem muita gente que quer. E se não tem ajuda, né? A gente sozinha é muito difícil de manter. Então, foi uma fala que realmente me indignou muito. Uma coisa que eu falo dessa pessoa, não sei quem foi que falou, não me importa, também provavelmente não são pessoas que não convivem diariamente com isso, mas quando abre a boca para falar como se fosse um esgoto. Né? É a pessoa que só fala porque a pessoa porcaria. Não está, né? A então, pessoa tá muitas de fora. vezes é difícil, assim, não tem como comparar a ilha com, por exemplo, um bairro como a Chico Mendes. Né? Não tem como comparar com oportunidades que tem a classe social alta para a classe social baixa. Tem muita gente boa muita gente boa que mora na Chico Mendes, que mora lá no Monte Cristo, que não estão lá por falta de oportunidade. Porque tu vai fazer uma entrevista de emprego, eu falo isso porque eu já fui entrevistador, já entrevistei as pessoas. É preconceito. De onde é que tu é da Chico Mendes? Já começa a desanimar. Exatamente. Por causa do local. Isso é falta de oportunidade, e isso e desculpa o poder da palavra, né? É idiotice das pessoas que fazem processo seletivo. Preconceito. Né? Falta de oportunidade. Porque eu garanto, como professor, por mais de 15 anos que eu já fui, eu garanto que tem muita gente na Chico Mendes, jovens na Chico Mendes, que são muito mais inteligentes que pessoas que estudam lá no Catarinense, ou no Bom Jesus, ou no Nossa Senhora de Fátima, que dão show nessas outras pessoas, mas não têm oportunidade por causa do local que eles moram. E isso também é culpa do poder público. Exato. Cadê o poder público? Nossa, a primeira vez que eu fui visitar o Instituto, que eu conheci a Carol, nossa, aquilo lá... Coisas básicas na comunidade, de cortar grama, não era cortado grama na comunidade. Não é até hoje. Até hoje não é cortado. Conta. Não tem o mínimo de... Tem lá o ginásio, que é praticamente abandonado. Por quê? Porque ele fazia desvio numa secretaria. E lá, a pessoa podendo usufruir de uma estrutura do poder público, não pode porque está tudo caindo aos pedaços. A oportunidade, gente, é uma loucura. Trabalhar com o poder público, né, Carol? Como a gente já trabalha há muito tempo, tu indiretamente, por causa do Instituto, e eu mais diretamente, é muito complicado, principalmente em Florianópolis. Em Florianópolis, tu tem que ter apadrinhamento. Exatamente, senão tu é engolido. São José também tem que ter, Palhoça também, mas em Florianópolis, capitais, gente, capital... Se tu não tem um padrinho nas costas, te levando no poder da política, tu não sobrevive, tu é engolido, tu é cuspido, e por aí vai. Então, assim, antes de vocês falarem alguma coisa das comunidades, pensem, essas pessoas são muito mais inteligentes que vocês, porque eles não estão falando besteira, eles estão correndo atrás, tu está na televisão falando merda. Desculpa o poder da palavra, Carol. É muito complicado, gente, exatamente. As palavras do Valério aí, enfim, o poder público tem esse poder, digamos, né? E muitas vezes não, maioria das vezes não se coloca lá de alguma forma, né? Então vem só o Estado em forma de polícia, acaba trazendo tudo isso. Não estou dizendo também, gente, que não tem empresas e locais que dê oportunidade, tanto que eu já consegui encaminhar alguns jovens, assim, já encaminhei para o mercado de trabalho. Assim como, enfim, para terminar a escolaridade e, como eu falei, uma das nossas frentes. Então, existe, mas é pouquíssimo, né? Pouquíssimo. É muito Digamos pouco, que é 15% só. Então, perto de todas as pessoas que querem, E essas pessoas que ajudam, essas empresas que ajudam, continue, porque você está fazendo bem ao próximo e vai retornar muito melhor para vocês. Podem ter certeza disso. Ajudem, porque as coisas, as energias voltam melhor ainda para vocês. Né? Eu ia falar outra coisa aqui que aconteceu com o Instituto, mas eu vou ficar... eu pensei nisso agora. Eu posso falar do que fizeram? Pode. Assim, o ser humano ele chega na beira do ridículo, né? De fazer denúncias que nem sabem do que está falando. O Instituto da Chico Mendes recebeu uma denúncia do apadrinhamento, que é um programa que a Carol depois pode explicar direito, que funciona, que é o quê? Uma pessoa apadrinha, vou lá, dou um valor, uma quantia
para ajudar essa pessoa, para fazer um curso, para ajudar com a alimentação, com alguma coisa. E surgiu numa denúncia, né? Infelizmente, o Conselho Tutelar e o Ministério Público têm que averiguar, eles estão fazendo o trabalho deles, é normal acontecer isso, mas a pessoa que denunciou só pode dizer que tem titica na cabeça. Por quê? Falar que uma coisa que é doação em dinheiro para ajudar a instituição, a pessoa vai lá e fala que a pessoa, a padrinho, pega a criança, leva para casa, que coloca as crianças em risco. Dentro de um carro, corre o risco. Gente, assim, é o beira do ridículo o que as pessoas fazem. E prestem atenção, é tempo de eleição. Muita coisa acontece nas eleições, né? Tem tudo a ver, os assuntos que a gente está falando hoje, na verdade, eles estão todos interligados, né, de alguma forma. Mas foi isso, gente, é uma situação que me deixou bem triste, porque o apadrinhamento ele surgiu justamente por falta de recurso público e privado. Então, o apadrinhamento, como o Valério falou, a pessoa vai lá, conhece o instituto, a partir de R$ 80, a pessoa ajuda com os serviços oferecidos, né, com a criança, atendimento psicológico, pedagógico, encaminhamento, esporte. A gente encaminha as crianças para cursos profissionalizantes fora da comunidade também, então tem Uber semanal, é muitos custos para manter sem o apoio, por isso que existe o apadrinhamento, e a pessoa fez a denúncia dizendo que o apadrinhamento, o padrinho ia na instituição e levava a criança para casa ou para alguns locais. Só que, de fato, isso nunca ocorreu. O padrinho vai, no máximo, conhecer a instituição, conhece as crianças, não é nenhuma criança em si. Então, é uma denúncia que acaba trazendo um transtorno, né? Até em relação ao CMDCA, que é o Conselho da Criança e Adolescente, é como se ficasse ali congelado, digamos. Então, traz uma série de prejuízos, além da incomodação e da chateação. Mas assim, eles pegaram uma ONG, não é para puxar saco da Carol, que eu considero como irmã, tudo, mas eles pegaram a instituição, uma das ONGs que tem mais organização documentada, então é tudo provado e a pessoa vai, às vezes, tem que até ter dor na consciência e pedir desculpa, porque não está prejudicando ela ou os trabalhadores, estão prejudicando crianças que lá têm a oportunidade de sair da criminalidade e ter um futuro melhor. Então, antes de fazer qualquer denúncia sem fundamento, pense o que você está fazendo. E eu gosto de ver que essa pessoa está tão preocupada com as crianças, por que ela não está lá dentro, então, né? Se ela está tão preocupada assim, com as saídas das crianças que não existe. Então, enfim, é muita coisa que acontece. Vamos finalizando esse bloco. Vamos finalizar esse bloco, porque tem muita coisa, falar, porque né? é tanta coisa errada que acontece, que se a gente ficar falando aqui das coisas erradas que acontecem em Florianópolis, principalmente, vai levar o ano inteiro. Então, Floripa em Ação volta já, logo depois do comercial. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Are you listening? Damn.
volta. Desculpa, gente, eu fui rir aqui da nossa Nina aqui, falando para o Valério ficar quieto. Gente, retornamos aqui, voltamos agora, depois de uns assuntos polêmicos, voltamos com a nossa convidada para trazer outro assunto que, para mim, ele é um pouco polêmico. Eu tenho muita dificuldade nisso, é uma coisa que eu quero muito ouvi-la, né? Tem algumas perguntas, mas eu quero escutar. Eu estou aqui com uma mentora financeira. O nome dela é Ana Alice Hamlo, é descendência russa, gente. Ela é chique. Seja bem-vinda, Ana Alice, aqui no Floripa em Ação. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom. A gente que agradece aí por trazer um pouco desse teu conhecimento aqui para a gente. Uhum. Ana Alice, vamos começar então. Eu estava olhando ali o teu Instagram e eu vi que tu era de outra área, né? Tu passou para a área da mentoria financeira, né? Migrou para a área do financeiro. Aí eu queria ouvir um pouquinho de ti, o que fez ter essa mudança, se tu já tinha interesse nisso, ou se foi alguma crise que fez tu ver esse lado da mentoria financeira. Queria que tu contasse um pouquinho para a gente. Uhum. Então, essa questão do empreendedorismo, ele é sempre muito forte para mim. Então, é algo que eu sempre falo, né? Eu não nasci para ser mandada para trabalhar no CLT. Então, eu empreendi com vários setores. Empreendi na confeitaria, com venda de roupas. Depois, fui trabalhar numa clínica de estética. Também empreendi na área da estética. E, diante de tudo aquilo ali, eu via que o meu dinheiro ele entrava, porém, ele saía ao mesmo tempo. E saía muito rápido. Não nem via e já tinha que comprar produtos novos, eu tinha que continuar e não tinha esse dinheiro. Uhum. Então, a partir dali eu compreendi, tem algo errado acontecendo e eu preciso entender e corrigir. Né? Depois, eu sou formada em cosmetologia estética. Cosmetologia, foi isso que eu vi. Uhum. É uma área toda a ver, né? Completamente. E aí, com isso, eu fui trabalhar dentro de uma clínica de estética, no setor da recepção, depois eu fui para o lado financeiro. E apesar de estar dentro de uma empresa grande, uma clínica franqueadora já, eu via que o cuidado com a gestão, com o financeiro, também acontecia de forma errada, apesar de ser uma empresa maior. Então, não são só as pequenas empreendedoras, e sim grandes empresas também têm essa falta de controle financeiro. E ali foi onde eu compreendi. Bom, eu não quero que as outras pessoas passem por isso, eu vou começar a estudar sobre finanças, né? Fazer faculdade de administração, na época eu entrei, e depois eu saí também. Não sabia o que fazer da vida, foi fazer administração, né? É a mesma coisa quando eu comecei a fazer administração. Foi a questão. Muita gente faz administração. Eu quero ajudar empresas, empreendedoras. O que eu vou fazer? Administração. Mas aí, depois, eu compreendi que não era, né, tudo aquilo. E eu conheci outras formações, no caso. Mas ali foi a chave de eu querer ajudar essas empreendedoras a controlarem melhor o seu dinheiro. Porque com o trabalho do financeiro, eu já compreendi que era aquilo que eu queria fazer. Então, aí eu fui buscar o estudo do financeiro para auxiliá-las nessa questão. Então, foi primeiro a tua própria experiência como empreendedora e depois tu conseguiu, tu percebeu isso nas empresas, na empresa onde tu foi trabalhar. E foi um sinal, né? Nossa, não é só comigo, pessoa física, mas sim, né, na questão empresarial também, tu viu que tinha aquele furo. Mas, assim, eu admiro muito, porque é uma pessoa, enfim, que era de outras áreas, né, que já fez estudo. Migrar para o financeiro, contas, números, é algo que é bem desafiador, eu acredito. Tu já tinhas, desde nova, de repente, uma facilidade com números, com o próprio... enfim, com números, né? Com matemática e a forma de administrar, ou foi algo que foi surgindo mesmo? Vem muito das vivências que a gente tem na nossa vida, né? Eu digo que a gente sempre tem duas vertentes. Fazer o que a gente aprendeu com os nossos pais ou fazer o oposto deles. Então, eu era acordada de manhã cedo com ligações de cobrança. Ah, é verdade. Cobrando a minha família e Jesus Cristo. Eu digo que é os namorados de São... Tem uma amiga minha que fala os namorados de São Paulo, do Rio de Janeiro, ligando. Então, e era sempre aquilo, e eu ficava de saco cheio, assim, eu não quero isso pra minha vida. Olha só que interessante isso que tu trouxe. E em tudo na nossa vida, a gente sempre tem essas duas vertentes.
né? Então, eu já queria fazer o oposto. Mas também tem outra questão. Saber matemática ou não significa que tu vai controlar melhor ou não o teu dinheiro. Porque finanças não tem nada a ver com matemática. Olha só, para ver como eu sou leiga no assunto. Eu falo, gente, é um cálculo financeiro, pega a calculadora. Eu não preciso fazer mais cálculos de administrativo mirabolantes. mesmo, né? Isso é muito mais da inteligência financeira que a gente deve ter para controlar o nosso dinheiro. Então, por conta dessa situação, foi onde eu falei, eu não quero isso para mim. E aí, né, passei por toda essa situação, foi onde eu falei, eu quero fazer diferente. Na época, eu queria fazer uma transição de carreira. E dessa clínica de estética começou a pandemia e por conta da falta de gestão, os nossos salários eram parcelados. Então, não era CLT, né, era prestação de serviço. Então, tecnicamente, não está certo, mas também não está errado. Mas, por conta dessa transição, eu falei, eu preciso parar de gastar o meu dinheiro, porque continuava entrando e saindo ao mesmo tempo. E eu comecei a guardar, fazer uma reserva, né, de uma forma inexperiente também, porque nessa época eu não estava estudando sobre isso, e eu consegui fazer uma reserva de, né, claro, na época, variando com o meu salário ali, de mais ou menos R$5.000 em 3 meses. Então, eu modifiquei totalmente a minha rotina, eu falei, eu preciso economizar para fazer essa transição, e foi isso que eu fiz. Também pedi a demissão antes do período que eu tinha estipulado, senão eu conseguiria juntar mais. Mas, por conta disso, foi essa remodelação sem a educação. Então, não é sobre o cálculo, é muito sobre a nossa mentalidade, o que a gente quer de verdade. É isso que move a gente. E tem aquele ditado, né? Dinheiro na mão é vendaval, né? Não, e exige muito disciplina, principalmente, né? Ouvindo a tua fala, eu percebo que uma das qualidades, além da organização, é a disciplina, né? Para poder guardar, para não gastar, para não agir por impulso, né? Que a gente quer gastar o dinheiro. Como é que tu lida, Valério, com a questão financeira? Não, é importante. Eu tenho um problema muito grande com isso, assim. Eu começo a fazer as contas, Annalise, quando eu faço isso daí, o que entra, o que sai, e eu começo a fazer, me dá uma agonia, assim, e aí eu não quero fazer. Ai, não, deixa rolar, deixa acontecer. Eu só começo a me perguntar quando falta dinheiro na conta. Quando falta dinheiro na conta, onde é que eu errei? Que às vezes a gente empresarialmente falando, né, às vezes eu confundo dinheiro pessoal com dinheiro e tem isso também, né? empresarial, né? Então é um erro total da pessoa. Mas é um Essa erro é a primeira que eu tenho, questão de dividir, né? É uma consciência que eu tenho de erro, mas a vida vai levando. Desculpa. E ainda mais tu que tem várias empresas, né? Tem só uma. Obrigado. Tem eu, meu Deus, tem um podcast. Se Deus quiser, podcast aqui vai render milhões. Marketing, o pessoal de São Paulo vai parar de ligar pra gente. Mas, assim, é a questão da organização mesmo, né? Nessa parte de, por exemplo, eu trabalho como psicóloga, né? Tenho os trabalhos como perita e tenho os trabalhos ali do instituto, né? Essa parte eu consigo, é a única parte, acho que eu sou organizada, que eu consigo saber da onde veio cada dinheiro. Claro que as contas, por exemplo, do instituto já é separado, não tem nem como confundir, mas as minhas pessoais de trabalho eu consigo saber a única parte, né? Essa renda veio daqui, essa renda veio Eu posso perguntar para alguém aqui se é verdade mesmo, mas tu sabe fazer isso, hein? Não mente, hein? Pois é. Não, mas essa parte sim. É verdade? Foi confirmado então, é verdade. Então. Hoje meu companheiro está aqui, gente. Meu namorado veio acompanhar aqui, fazer umas imagens. No final ele vai vir aparecer aqui também. Ele vai ser convidado no próximo mês, que ele tem a questão das viagens dele, vai falar de um assunto bem bacana também. Mas voltando, vamos lá, Annalise. Estou curiosa para saber como que funciona uma mentoria financeira, primeiro assim individual mesmo, né? Se eu fosse contratar os teus serviços, te entrego as minhas contas, aplicativo, tudo. E é só para feminino ou também é feminino, masculino? Tu atende só o público? Porque todos que estão vindo aqui é tudo feminino. O Valério já está ficando chateado já com a situação. Tu atende todos os públicos em geral? Então, hoje, no momento, eu atendo todos os públicos, mas por conta da questão da estética, né, eu tento focar mais em empreendedoras desse nicho. Por quê? Porque na mentoria financeira, eu falo, cuidar do dinheiro, basicamente, tem uma receita que a gente
pode ir modificando de acordo com a nossa vivência, o nosso dia a dia, né? Cada pessoa é um ser individual e várias coisas modificam. Mas quando a gente fala um pouquinho mais do lado empresarial, que é um outro serviço que eu também tenho, aí eu geralmente tento focar mais nessas empreendedoras desse setor, porque a gente não fala só sobre o financeiro, aí a gente já trabalha mais uma pegada de estratégia, de gestão dentro da empresa mesmo. Mas a mentoria, o que acontece, né? Desde os primórdios, né, quando a gente era criança, a gente nunca aprendeu a cuidar do nosso dinheiro. Os nossos pais não nos ensinaram isso, porque eles também não tiveram essa educação. Então, não tem como eles nos repassarem algo que eles não tiveram. E por conta dessa educação que a gente não teve, a gente começou a controlar errado o nosso dinheiro. Então, pontos que as pessoas trazem: Ana, o meu dinheiro entra e ele também sai, algo que eu passei na minha vida. Eu não consigo entender nada do meu cartão, eu só vou pagando, depois vem o meu salário, eu fico no negativo sempre. Ou, não sei como que eu começo a administrar, já fiquei anotando e não deu certo, então não sei como fazer diferente. A mentoria financeira, ela funciona da seguinte forma: eu ensino e a pessoa vai fazendo na prática, né? Eu sempre vou acompanhando, as pessoas vão me mandando fotos. Até porque uma mentoria não é uma assessoria, né? Para poder entregar o resultado pronto. Então, cada encontro a gente vai avançando um pouco, né? E eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar, é que eu não tenho um plano, né? É um plano de 10 sessões, que a maioria das mentorias tem. Um plano de 10 sessões de mentoria, enfim. Eu não tenho isso, porque isso vai gerar ansiedade no meu mentorado dele. Eu tenho que fazer tudo aquilo naquele período para eu ter um resultado com a Ana, porque senão ela vai me cobrar. E é isso. Não quero nem... Ana, tô doente, não quero fazer a sessão, vamos desmarcar. E não é isso que eu quero gerar, né? Eu tenho essa questão de trabalhar com o dinheiro de uma forma leve e tranquila. Justamente porque já é pesado o assunto, né? É um tabu, como tu falou, né? Um assunto polêmico para muitas pessoas ainda é. E tem essa questão das crenças, né? Tu com a psicologia trabalha muito com isso. Muitas vezes a gente tem crenças que a gente nem sabe de onde vieram por conta, né, da nossa criação com o dinheiro. Então, tudo isso na mentoria a gente vai vendo. E esse processo de trabalhar com um mentorado por um plano mensal, por exemplo, é o meu trimestral, que é o início, faz com que eu avance os assuntos com base nele. Porque tem pessoas que são muito executoras. Então, tem que fazer A, B, C. Na próxima semana, no dia seguinte, na mesma semana, ele já finaliza e me manda foto. Mas se tem pessoas que têm crenças, têm alguns traumas que nem elas não sabem, vai demorar. E aí no dia anterior eu falo: e aí, como é que funcionou? Eu tenho um trauma. Fez? Minha ex-esposa. Brincadeira. E aí a gente vai avançando na mentoria para a pessoa ter esses resultados que ela busca, né? Realização de sonhos. Muita gente fala assim: eu vou falar sobre educação financeira, vou fazer uma mentoria de educação financeira. Então, tu vai ter que parar de gastar. Tu vai ter que quebrar o teu cartão de crédito, tu, né, não vai poder viver, não vai poder comer, não vai poder sair. E assim, não é isso, gente. Tu pode fazer tudo o que tu quiser de acordo com a tua escolha, só que toda escolha tem as suas consequências. E é isso, né? Aí a gente vai trabalhando com base no foco principal de cada mentorado. E realmente isso que tu trouxe, né? Tem pessoas que têm uma grande dificuldade em relação às crenças, né? Até aquelas frases, parece clichê, mas dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. E isso impregna na mente da pessoa. E aí a pessoa tem uma dificuldade de alcançar o dinheiro, né? Vive numa escassez. E às vezes é muito, muito psicológico mesmo, muito inconsciente do que ouviu da família, né? Ainda mais questão de dinheiro. Estamos sem dinheiro, dinheiro isso, dinheiro aquilo. Aí traz o dinheiro como negativo, né? E aí acaba inconscientemente não tendo essa boa relação com o dinheiro. Eu acho que eu tive isso. É uma coisa que ela falou no início também, é muito importante. A gente não foi doutrinado, nem ensinado a mexer com o dinheiro. O ensino médio nosso, como é que era? Aprender forma de Bhaskara para que forma de Bhaskara? Exatamente, coisas que a gente não usa. Surgiu na minha cabeça, nem lembro como é que faz forma de Bhaskara, né? Por que não é substituído para a educação financeira? Né? Desde lá do primeiro, segundo, terceiro ano que as pessoas estão começando, as criaturinhas estão começando a entrar no mercado de trabalho. Então, é uma falha do nosso sistema educacional.
né, que não mostra como é que funciona essa parte, não se preocupa, te vira. O sistema educacional brasileiro é assim, vai estudar, e vai lá, te joga no mercado de trabalho, tem noção nenhuma do que tu estás fazendo lá dentro e do que tu estás recebendo. Né, e por aí vai. Então, uma coisa que tu falou que gravou, que eu sempre batia quando eu era professor, que é a educação financeira. Que a pessoa aprender quanto é que ele ganha. Ganha R$1.000, então tu não vai poder gastar mais do que R$1.000 durante o mês. Tu tem que gastar o teu valor total e tirar uma sobra de segurança para ti, e por aí vai. Então, se a gente tivesse isso lá no ensino básico, nossa, nós íamos ter várias pessoas sem estar com nome negativado, essas coisas que o Brasil é recorde de lista de nome negativado, né? Por causa da saúde financeira. SPC, bem importante isso que tu trouxe, Valério. O SPC, Ciasa, aqui, fico ligando né? bastante. O meu número já não é nem mais meu nome. Estou brincando. Essa questão da educação financeira nas escolas, há um tempo atrás foi implementado para começar, né, dentro da escola. Porém, mas no Brasil demora tudo, né? Tudo demora, né? Mas e também vai pela questão da educação que os professores vão ter. Porque a gente sabe que, como tu falou, o crédito no Brasil, ele é muito facilitado. E hoje, né, isso é um chute que basicamente acontece, né? A maior parte dos professores tem dívidas, porque o financiamento é facilitado para eles, empréstimos, enfim. Então, tá ali, é uma oportunidade. Eu tenho como é que eu família. vou ensinar uma pessoa... Mas aí também tem que ser doutrinado também os professores, botar pessoas do ramo da matemática financeira, né? Vamos dizer assim. Então, e uma coisa que tu falou é importante, né? Como é que o sujo vai falar mal lavado, né? Então é meio complicado, né? Então tem toda essa questão, mas é importante que as crianças cresçam já cuidando do dinheiro. E hoje a gente consegue ver na internet, né? Tem muitos pais que fazem jogos com educação financeira, tem o método 50, 30, 20, que é cuidar da mesada do filho, dar uma mesada para ele e faz com que ele tenha a compreensão de guardar tantos % né, daquele verdade, dinheiro. eu já vi isso até com meus pacientes adolescentes, bem isso importante. É ótimo. E então a criança ela vai ensinam. crescendo compreendendo que ela tem esse dinheiro, ela pode gastar, mas um pouquinho que seja, ela tem que guardar para comprar um presente melhor, caso ela queira, né? E a criança, ela tem essa questão dos prazos muito curtos, então tudo modifica, né? Mas hoje em dia tem muitos pais que fazem isso, e isso é incrível, porque daí vai mudando mais o futuro, né, dessas pessoas. Colaborando até para a economia do país mesmo, né? Menos dívidas. E nessa questão também de financiamentos, eu tive uma mentorada, aquela lá de Bruxelas. Então, pertinho, né? Muito. Então aí eu queria saber, porque várias coisas são diferentes, né? E lá tu não pode ter um cartão com um limite maior do que é o teu salário, basicamente. No Brasil, não, tu ganha 1.000, tu tem um cartão de 20 mil, exatamente. Justamente por isso que o Brasil tem um número muito alto de endividados, inadimplentes, por isso que o Serasa faz esse Desenrola Brasil, vem com um caminhão, agora o caminhão Desenrola tava Brasil, lá. né? Tem o Ai, nome de Brasil um projeto deles, Brasil Desenrola não é pra amadores, Brasil. né? Então, o Serasa, ele tenta sempre ajudar, assim, quando eles estiveram com um caminhão rosa aqui, não sei se vocês souberam que veio aqui para Floripa, no Largo da Alfândega. Sim. Parceria com o Procon, né? Daí eu não sei. Mas daí eu fui lá também conhecer o projeto deles, né, gravar, enfim, conhecer como que funcionaria. E assim, tem facilidade para a gente renegociar uma dívida, para a gente tirar o nome do vermelho. Mas já é a questão da escolha. Cabe a gente escolher se vai querer ir atrás ou não. É muito fácil eu ficar aqui esperando 5 anos, a minha dívida caducar, ou sei lá, eu morrer e nunca mais pagar, do que eu ir atrás e ter o meu nome limpo, né? Ter uma vida boa, É mais fácil tu plena. caducar do que a dívida caducar. Isso, vai ser esquecida. Então, a gente vê que é muito da educação que a gente tem. A gente cresce vendo os nossos pais recebendo ligações, vendo eles fazendo financiamentos que não tem como pagar, vendo eles jogando dinheiro por coisas aleatórias e nunca guardando. E a gente vai fazer igual.
O meu pai era funcionário, contador do Estado. O meu pai era tão organizadinho, eu fico me olhando, meu Deus, por que eu não sou igual ao meu pai? Ah, era? Meu pai era todo organizadinho com o financeiro dele, contra-cheque. Eu fico olhando, às vezes, olhando as coisas lá dele que tinha lá. Assim, meu Deus, por que eu não puxei meu pai nesse aspecto? Às vezes as coisas que a gente tem que puxar, a gente não puxa, né? Mas a parte de ser carequinha eu já puxei. Então, são coisas assim que, como tu falou, né? Educar, né? Aprender. E se tu não aprender, tu não vai colocar nunca em prática. E outra coisa que eu estava olhando ali, né, que a gente falou dessa questão emocional, agora eu não lembro bem as palavras que tu usou, mas como se fosse gatilhos, né, buracos emocionais. Tu consegue mais ou menos identificar quando a pessoa tem uma questão que está para além da administração, que é algo pessoal mesmo, emocional? Porque, na verdade, tu também está como se fosse uma psicóloga, né? Dentro a pessoa até desabafa, oh, meu Deus, eu não tenho dinheiro para mais nada. Tu tá dando tem que lidar um pouquinho, né? com esse lado também, né? Não dá para ser totalmente... Sempre quando eu tô com um mentorado, eu falo, tu pode dormir me dando boa noite e acordar me dando bom dia. E tu pode me mandar mensagem para qualquer situação que seja. Por quê? Porque tudo vai refletir no financeiro. Eu não tô bem, vou lá numa loja comprar. Né? As mulheres fazem muito isso. Eu ia falar isso. Não tô Ainda bem. Que tu falou. Vou lá comer. Os homens podem fazer isso. Eu adoro, eu mais cômodo que compro. Eu não tô bem, quero comer alguma coisa fora, cara, para saciar. Então, a gente tem muito isso. Então, é importante que a gente observe essas questões. Né? E tem uma pergunta que eu sempre faço. O dinheiro é importante para você? Teve uma mentorada minha que ela falou assim, não. Aí eu... Como assim o dinheiro não é importante para ti? Tu não precisa dele para comprar as coisas, para comprar comida, para pagar o teu aluguel, para viver? Sim, mas ele não é importante para mim. Gatilho? Então, são alguns pontos que a pessoa vai me falando, eu vou compreendendo diante de tudo isso, todas essas questões, porque tudo está conectado ao emocional. E os principais resultados que eu tenho não é aquilo de, Ana, consegui pagar as minhas contas em dia, consegui economizar tanto, criar uma reserva de emergência, uma reserva financeira, como eu gosto de falar. E sim a questão de, essa semana eu decidi não ir mais comprar um lanche porque eu estava mal. Não fui mais... Vou falar em um McDonald's. Não passei mais na frente daquela loja lá que toda semana eu passava e a pessoa só jogava a compra na minha mão e eu ia embora. Então, vai muito dessa questão da inteligência, que eu falo, a inteligência financeira. Isso é o principal resultado que eu busco, porque não adianta nada durante a mentoria a pessoa economizar e sai da mentoria, ela gasta todo o dinheiro dela. Então, essa questão da educação, da inteligência que ela vai adquirindo na vida dela, é o que vai trazer os resultados pós-mentoria e no restante da vida dela como um todo. Então, aí eu vou identificando os pontos e nessa situação era um gatilho. Encaminha para o psicólogo. Era um gatilho. E eu sempre falo, tem várias terapias, continua, tem que ter o complemento, né? Mas ela viu o dinheiro como? Os pais brigavam, tinha dinheiro, os pais brigavam, não tinha dinheiro, os pais também brigavam. Então, o dinheiro não é importante para mim, só da briga. Na verdade, assim, a pessoa pensa que estão brigando por causa de dinheiro, mas não é por causa de dinheiro, né? Na verdade, assim, na minha perspectiva, na minha visão... Dinheiro é só ferramenta, né? A dinheiro é ferramenta para tudo. Dinheiro... Pode ser que o dinheiro não compre felicidade. Não compra felicidade. Tem gente que pode estar com 1.000 milhões de dinheiro e não está feliz, mas a pessoa que não tem nada está feliz. Isso é independente, mas o dinheiro ele compra as coisas básicas necessárias para a gente sobreviver no mundo. Infelizmente, tudo que nós precisamos hoje em dia, ele envolve dinheiro. Né? Exatamente, Valério trouxe uma coisa bem importante, né? Dessa até crença de ver os pais brigando ou pela falta ou pelo excesso de dinheiro, né? Briga ali por interesses. E realmente o dinheiro ele vai entrar às vezes muito como uma ferramenta. O casal está com um problema emocional e o dinheiro é como se fosse a desculpa. E aí isso aí vai impactar na criança, no adolescente. Né? Outra questão também que eu estava pensando, tem uma questão às vezes de culpa também com o dinheiro, né? A pessoa tem culpa de ter dinheiro.
Eu não ia ter culpa de ter dinheiro, não. Às vezes é Se eu tivesse inconsciente, a dinheiro, pessoa nem percebe. É aquela questão de eu não posso ser mais do que os meus pais. Ah, verdade, Né? Tem muito disso. E o financeiro está conectado. Então, muitas vezes, quem começa a empreender está ali no ponto auge, né, daquele início dela para crescer ainda mais. E ela vem com essas questões de, eu não posso ter mais do que os meus pais inconscientes. E aquilo acaba frustrando, acaba fazendo com que ela fique procrastinando, enfim. Então, são várias coisas, né? A psicologia, ela traz muito isso de... São muitas coisas inconscientes que estão dentro tá em tudo, né? do que está externo. É tudo muito dentro de nós. Então, cabe muito essa compreensão, as conexões das terapias e todo esse cuidado. Oi? Aqui eu não... Carol, eu ia fazer uma pergunta. Faz aí, eu também fugiu. Não, meu Deus, fugiu. E como é que tu lida, tu absorve muitas coisas também, problemas dos teus clientes, Mentorados. pacientes, né? Vamos dizer assim, pacientes. Como é que tu lida essa parte de lidar com o problema das pessoas e não filtrar para você mesmo? Então, aí já é muito processo de vida, né? Toda essa experiência. Eu gosto muito de estudar o conhecimento, o autoconhecimento, e também eu tenho muito forte a conexão espiritual. Então, por isso que eu sempre falo, falar sobre o dinheiro nunca é só dinheiro. E na nossa vida a gente tem vários pontos, né, que a gente julga como valores principais na nossa vida, que eles vão se complementando. Então, a gente tem que ter uma saúde emocional, saúde financeira, o espiritual, tudo tem que estar conectado. E essa questão de não filtrar o que é do outro, justamente a resposta está na pergunta, não é meu. É do outro. Eu vou fazer a melhor coisa para o meu mentorado, que é ensiná-lo, né, tentar fazer com que ele mude a vida dele, tenha resultados. Mas também, se no processo de mentoria ele não quer fazer a prática, eu não tenho culpa daquilo. E eu tenho que estar ciente, porque o meu trabalho está sendo feito da melhor maneira. Né? Eu estou entregando tudo que eu posso. Tu quer justamente ajudá-lo, né, a sair dessa situação com todas essas questões. Tu possui, né? Exatamente. Mas que interessante, né? Eu sempre percebi isso, até na clínica mesmo, o quanto que o dinheiro ele está atrelado às questões emocionais, né? Enfim, óbvio que ao trabalho, mas principalmente ao emocional, assim, como interfere quando a pessoa não está bem, ela vai declinando ali na relação financeira. Né, a própria prosperidade, e tem uma questão também energética, espiritual, já que tu trouxe junto. Se a pessoa está com um problema emocional, o espiritual já baixa a frequência. E aí, claro que a prosperidade e o dinheiro ficam mais distantes, né? Então, o todo. Imagina a pessoa com problema espiritual, financeiro, amorosa. Nossa, está em depressão, né? É uma loucura, né? E não é uma linha tênue, né? A gente vai oscilando perante isso. Então, é importante o autoconhecimento para a gente compreender o que a gente quer. E, assim, no início da mentoria, é engraçado porque eu não começo já pedindo dados financeiros. O nosso primeiro encontro é sobre sonhos e metas. Bom, já estimulando. Porque se a pessoa não sabe qual é o objetivo dela, não adianta ela chegar para mim, Ana, eu quero organizar meu dinheiro. Mas por qual objetivo? Porque senão ela está sem rumo. Ela só quer algo porque é moda hoje. Hoje é moda cuidar do dinheiro. Hoje é moda educação financeira. Então ela só quer isso porque é moda, porque quem está com ela faz, enfim. E ela não sabe exatamente o motivo principal. Então ela vai começar a ter esses cuidados e depois ela vai parar. Então, por conta disso, ela não dá continuação. E quando ela compreende que ela tem sonhos que ela quer realizar, que seja casa própria, uma transição de carreira, criar uma empresa, enfim, ou só conseguir dormir em paz sem acordar toda noite pensando em boleto que eu tenho que pagar, cadê o meu dinheiro, que ele não está aqui? Gente, só esse resultado... Os meus boletos vencem todo mês. Estão sempre vitoriosos. Né? Vencendo. Vencendo.
Ó, mais uma vez entra a questão da psicologia, né, que a gente trata na psicanálise, o desejo, né, que é o que nos motiva, faz a gente chegar a algum lugar. Se na questão financeira não tiver esse desejo, alguma coisa que tu queira lá na frente, tu não vê sentido em organizar o dinheiro, né, não vê tanto sentido. Então, muito interessante a forma que tu aborda ali já de início, trabalhando os sonhos e metas, né, que tu falou. Não é, Valéria? Você vai chegar a pessoa... Porque deve ter gente que deve ficar até nervosa, achando que na mentoria ela já vai querer saber quanto eu gasto. Tenho vergonha de mostrar que eu gasto com isso, né? O que ela vai pensar eu gastando com futilidade. Então, deve vir várias coisas na cabeça da pessoa. Se tu fosse fazer mentoria comigo, coitada, tenho pena dela. O mês passado mesmo, né, Valéria? Meio retrasado. Retrasada. Jesus amado. Mas é muito importante sim a educação financeira, né? A gente aprender, na verdade, saber aquilo que a gente está gastando. É muito como tu falou, a gente está gastando com infutilidades. Né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Preenchendo vazios. Eu sou uma pessoa muito ansiosa também. Eu sou igual a Carol. Se estava com uma fomezinha, só que hoje eu sou mais controlado, né? Eu ia lá e comia o McDonald's. Eu ia lá e comia o lanche. Porque a ansiedade, tu vai vendo no final aquela ansiedade e o teu dinheiro vai... onde é que eu gastei todo esse dinheiro? Tá lá no lanchinho que a gente gastou. Tinha uma época, agora que eu lembrei, que eu e a minha prima, a gente falava assim, olha, o sushi que a gente está comendo toda semana dava para pagar... Dá vontade de rir. Dava para pagar quase a prestação de um carro, a gente está gastando comendo sushi. Que a gente combinava toda semana de comer sushi e tomar um vinho. Aí a gente começou a botar na ponta do lápis, isso é uma coisa importante. Nós estava pagando a prestação de um carro, comendo sushi. Comendo sushi, peixe cru, que eu não vejo graça nenhuma. Eu amo. Aquele negócio e é caro, cru, né? E com vinho ainda, tu quer mais nada, né? Nossa, era toda semana, gente. E aí que eu me dei por conta, eu digo, nossa, eu tô tendo muito gasto com comida, né? Com o tal do sushi ali, que não era pouco, Mas como é né? que tu consegue ficar tão magra mesmo assim, comendo? Igual uma condenada, tá falando pra todo mundo. Não sou eu que estou falando, né? E como é que consegue ficar tão magra, né? Não sei, acho que é genética, Valéria, eu vou pra academia. Tu não vai pra academia todo dia? Não, tô bem cansada, assim, devagar na academia. Mas tento manter sempre uma frequência, né? Que inveja. Mas, enfim. Que inveja de comer e ficar magro. Pois é, esse é um dos benefícios, né? Gente, quase me engasguei com o chiclete. Problemas técnicos com a Carol. Problemas técnicos, desculpa. Essa questão o meu dinheiro está indo só para comida, né? Eu lembro que não foi só uma mentorada minha, mas na mesma semana que ela viu que a gente fez um diagnóstico financeiro para ver onde o dinheiro dela estava indo, ela viu que ela gastava muito na padaria. Ela falou, Ana, essa semana eu não fui na padaria. O dono da padaria. O dono quer saber teu nome, né? Assim, é isso aí. É na inteligência financeira, porque ela poderia ter ido, mas ela escolheu não ir. Ela escolheu fazer outras coisas. Né? Então, é muito desse cuidado que a pessoa vai ter com o dinheiro. Né? Anotar os gastos também não vai adiantar nada. A pessoa precisa compreender o que ela está anotando, né? Ter um porquê por trás disso e também fazer análises. Não é só anotar, deixar ali e deu. Deixa tem muito bonito, mais. Né? E ver isso, né? Até que teve uma época que eu comecei assim, me dar uma organizada. Aí teve essa relação aí da comida, né, semanal. Aí comecei a pensar o que eu posso tirar e o que eu não posso tirar. Por exemplo, fazer sobrancelha, unha, isso não tem como tirar, né? A gente tem que manter. Outra coisinha. Claro tem. Faz em casa. Mas não é a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Não, até que dá. Eu acho que já até fiz, assim. Valéria fala porque não pode, é não né? pode. São as pode prioridades. Tirar, tu corta o teu cabelo em casa? Eu vou fazer arte, o que eu fiz? Eu fiz arte. Viu? Então a gente tem que se cuidar. Mas na verdade, assim, isso aí a parte é brincadeira, né? Mas assim, tu tem que tirar uma parte do teu dinheiro, do teu ganho, pro teu lazer, na verdade, né? Sim. Porque senão tu vai ficar estressado, assim, vai se ver no espelho. Tem que ter também. Tem que ter esse lado de se autocuidar e tirar uma reserva para ti, cuidar de você mesmo. Porque se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar dos outros. Exatamente. Ou ir fazer o teu próprio serviço, né? Fica meio que uma máquina ali. Esse momento do lazer é importante também, né? E eu trago muito isso. Tem muita gente que, né, esses grandes players do mercado, eles falam, tu tem que pagar o teu aluguel, tu tem que fazer isso, fazer aquilo e guardar o teu dinheiro. Tá, em que momento tu vive? E aí é por isso que a pessoa vai ficar endividada.
né? Teve uma mentorada minha que ela falou assim, eu vou guardar tanto, sei lá, eram uns R$ 800 por mês que ela ia conseguir guardar. Pô, que inveja. Com base no salário que ela recebia. E aí, o restante pagando as contas e tal. E aí ela deixou de lazer entre roupas, estética, salão, comida, tudo, R$ 200. Oxe. Daí eu, tá, tu acha que isso vai ser o suficiente? Ela assim, eu não acho, mas eu vou tentar. Daí eu assim, ok, só que o que vai acontecer? Tu vai deixar isso, vai gastar mais, provavelmente, e aí tu vai pegar da tua reserva. E aí tudo isso vai gerar uma frustração de incapacidade, enfim, várias outras coisas por trás. Então vamos recalcular, vamos deixar mais um dinheiro para o lazer, porque é importante que tu tenha. Eu prezo muito isso, é importante que tu viva, claro, de uma forma equilibrada, não vai usar os 800 para te viver e guardar 200, mas é importante ter isso. E aí ela refez esse cálculo e modificou. Então, mas vai muito da compreensão, porque o que a gente vê também na internet é guarda todo o teu dinheiro. Então a pessoa guarda infeliz, não vive hoje, para viver o amanhã e tá velho. Vai viver como? Não tem porquê, né? Não é legal isso. Então, faz parte de ser leve e tranquilo toda essa dinâmica que eu trago e também olhar para as prioridades que a pessoa tem. É importante para a academia, é importante no salão fazer cílios, fazer a unha, é muito importante, mas para outras pessoas não é. Então, por isso que para cada pessoa a mentoria é diferente. Né? Uma coisa que eu cortei foi que eu tinha personal, porque eu tinha uma preguiça de treinar sozinha, eu tinha personal 2 vezes na semana. Nossa, eu amava ter personal, porque é outra coisa. E eu cortei faz tempo, nunca mais voltei com o personal, tenho muita vontade. Mas foi uma das coisas que eu vi que não era... Não, né? Eu posso ir ali me esforçar e fazer, né? Pelo amor de Deus, já treinei tanto sem o personal, para que... Então, a gente vai, como tu falou, para cada pessoa a gente vai, isso eu posso tirar, isso eu não posso tirar, né? A comida extra eu posso tirar, agora a unha, a sobrancelha não, então, enfim. Me fizesse lembrar quando eu era casado, eu pagava academia e não ia para academia. Tá, e agora ficou a lenda também, né? De que tu vai começar, porque patrocinadores faz 2 de academias, meses que ele por favor. falando. Eu estou esperando os patrocinadores aí da academia, né? Entrei. Para tu poder estar lá fazendo. Faz um antes e depois do Vaval. Bem que vai ficar a mesma coisa, alimentação, né? junto, né? Bem que vai ficar a mesma coisa. Academia não faz milagre. Não, ajuda sim. E vamos lá, mais alguma pergunta? E deixa eu te perguntar, assim, a questão... Então, Valério, mas desculpa, não, deixa eu falar. Não, fala. Não, pode falar. Desculpa, gente, acontece essas Não, coisas. vai, eu tô brincando agora. Agora eu perdi. Tá, não. A questão, por exemplo, assim, eu acredito que dê bem mais trabalho as mentorias direcionadas às empresas do que as pessoais, ou não? Assim... Então, são maiores, de repente dá mais trabalho, tem que trabalhar a equipe ou é só o setor financeiro, como é que é? Quando eu trabalho com uma empresa, geralmente a gente faz a mentoria no início, porque qual é a questão? Se eu chegar para por exemplo, para ti, teu salário é esse, o dinheiro, tu já tem as coisinhas separadas, vamos pegar o Valério. Valério, desorganizado. Valério, tu vai gastar tanto de salário a partir de agora e o restante dinheiro da tua empresa. Só que a gente não fez nenhum cálculo. E aí, exemplo, né? O Prolabore que a gente tinha estipulado para o Valério, sei lá, vamos botar R$5.000. Oxe! Tá? Não sei, né? Não, de acordo com a tua realidade, não sei se tá bom ou não. Mas... E aí, tá, a gente só estipulou isso para ti justamente começar a economizar, tá? Então aí aconteceu as coisas durante o mês, tu gastou 7. Mês que vem gastou 7, 8. Então, tudo isso vai estar desorganizado, né? Não tem como eu falar algo sem tu ter a educação. Então, por isso que eu trago muito a educação financeira, que entra a questão de o empreendedor compreender como ele deve cuidar do dinheiro dele e por que ele deve fazer isso, por que ele deve guardar. E aí a gente traz toda a educação financeira para a pessoa física. Depois disso, a gente começa a olhar muito para a empresa, né? A gente faz um cálculo de custo de sobrevivência, que é basicamente o que a pessoa precisa para viver. E aí, nesse custo de sobrevivência, eu coloco também sempre o cálculo do lazer, porque é sobreviver. Porém, se eu sempre falo, cena de guerra, se acontecer uma guerra, uma pandemia agora, e tu só tem aquela reserva, tu só vai pagar o teu aluguel e não vai comer mais nada diferente. Exemplo. Então, eu já coloco uma margem maior nesse custo para que ele consiga viver.
E aí esse custo é o teu valor do teu Prolabore, que aí tu poderia estipular com base, né, no que tu gasta, com uma segurança também, tanto para a tua vida financeira, tanto para a tua empresa. Então, com isso a gente já começa a separar pessoal, jurídico, e para a empresa, dependendo, eu tenho a assessoria empresarial, que não é algo que eu divulgo tanto porque demanda bastante tempo, tanto meu quanto do meu cliente, enfim. E aí, nessa assessoria empresarial, a gente tem essas reuniões com a equipe, a gente tem reuniões internas mensais. Claro, vai variar se o empreendedor também quer. Nesse primeiro momento, às vezes, ele quer verificar a questão da empresa, a gestão, o marketing também não é meu foco, mas a gente precisa compreender como está, criar estratégias, porque isso está conectado com a venda, que está conectado com o financeiro. Então, tudo a gente vai analisando e eu vou vendo o que a gente pode ir trabalhando, né? Mas tem essa questão da assessoria. Mas na mentoria, a gente já consegue estipular um Prolabore real, se a pessoa tem empresa, e também fazer essa separação de pessoa física e pessoa jurídica, né? A mentoria ela não é só para uma empreendedora, qualquer pessoa que tenha, né, só a pessoa física, ela pode participar também. Interessante. Já está ganhando uma cliente, Carol. Não, fiquei pensando longe, né? Fiquei pensando sobre isso. Realmente, a pessoa às vezes pode, sei lá, o dinheiro próprio de uma renda, de uma herança, enfim, alguma coisa que ela alugue. E não precisa necessariamente ser empresária, ser empreendedora, mas como que ela vai trabalhar, né, com o que ela recebe. E aí, assim, geralmente a pessoa te contrata e ela fica um tempo. E aí, enfim, aprendeu, acabou, ou de tanto em tanto tempo eu te chamo, voltamos a nos encontrar daqui a um tempo. Como é que mais ou menos funciona, assim? Qual que é a ideia da mentoria em si, de módulos? Módulos você já falou que não trabalha, né? De tempo. A mentoria, ela varia, né, os períodos ali, 3 meses é o período que se a pessoa fizer, a gente consegue ter resultado. Mas aí ele pode aumentar de acordo com o processo da pessoa, para 4, 5 meses, vai depender. E após isso, tem aquelas sessões de alinhamento, né, que a pessoa pode contratar também para... Ana, isso daqui que eu fiz está certo? Dá uma olhadinha, vamos ver se é assim que continua, se não, isso, para manter. Entendi, perfeito. Perdão. Efeitos da coisa. É muito boa a informação. O assunto é muito importante, né? Mas infelizmente a gente está chegando já ao finalzinho. Eu vou pedir para você naquela câmera, né? Aquela lá, né? A primeira câmera, você dar o seu recado para o pessoal visitar o teu perfil, que possa entrar em contato contigo. Fique à vontade, manda uma mensagem para o pessoal. Perfeito. Então, né, para quem tem interesse de começar a realizar os sonhos, encontrar o dinheiro que está assumindo na sua carteira, ver os furos no seu balde financeiro, que eu também sempre falo, o momento para cuidar é agora. E não tem idade, né? Qualquer pessoa pode fazer essa mentoria de educação financeira para ter resultados e conseguir dormir melhor e realizar os seus sonhos. Então, para quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é Analice Ramuloff, né? O meu sobrenome. Adorei esse sobrenome. Soletra, por isso? Tá ali na, tá ali na tela. Na televisão, na tela. Então, só Analice Ramuloff, o meu Instagram. Nele tem os links que tem meu WhatsApp. Pode me chamar no direct também. Se tiver alguma dúvida ainda desse podcast que você não conseguiu sanar, me manda lá no direct, que com toda certeza eu vou responder. Porque o foco principal é sempre ajudá-los para que vocês tenham esses resultados e realizem os seus sonhos. E uma coisa que eu falo muito é que durante a mentoria eu trabalho muito esses talentos interiores que a pessoa tem, que eu chamo elas de estrelas. Todas as minhas mentoradas são estrelas. Então, na mentoria, a gente faz com que elas brilhem cada vez mais. Então, todos, né, estão aqui para brilhar muito mais como estrelas, independente se são homens ou mulheres, porque a gente precisa disso. É isso aí. Nossa, parabéns, tá? Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu desenvolvimento. Tu é super nova. Quantos anos tu tem? 28. Parece até mais novinha. Tu é Catarina? Sim, aham. Graças ao bom Deus, graças ao Pai. Também, Valéria. Senhor Jesus Cristo. Amém. Ali do Amém, Senhor.
E assim, eu não tinha visto ainda esse tipo de trabalho. Então, eu fiquei bem curiosa quando eu vi ali que ia participar uma mentora financeira. É esse nome que fala, geralmente, é mentora financeira, né? Isso. Hoje tem várias pessoas que chamam de diversas formas, né? Mas hoje a educação financeira, o educador financeiro, ele, depois da pandemia, é algo que aumentou demais, assim, esse termo. Mas aí, como eu gosto de trabalhar muito mais o financeiro também entre empreendedora, eu falo mentoria financeira. Entendi. Então, eu não tinha ainda visto nenhuma profissional que trabalhasse. Então, parabéns, tá? Adorei saber sobre o tema. Sucesso aí na tua carreira, que vai ser longa, tem bastante coisa pela frente. E cadê minha câmera aqui? E é isso, gente. Entra lá em contato com a Annalice, né? Se perdeu o Instagram Qual dela, nome entra dela? no Floripinha. Qual o sobrenome dela? Howlof. Não é, né? Ramlof. E é isso, agora a gente vai pro nosso intervalinho, Valério. Muito obrigado pela tua presença, né? Daqui a pouquinho seja sempre bem-vindo às portas do Floripa em Ação, da Premier TV, está sempre aberta aqui para ti. Um assunto muito importante que temos que trazer sempre para o nosso público. Isso aí, aprendemos muito hoje, eu e o Valério. Com também. certeza. É como não gastar no lanchinho. Brincadeira. Também. Floripa Ação volta já com um bloco falando direito com o nosso debatendo direito com o nosso querido amigo, advogado, irmão. Cadê ele? Está escondido. Marcos. Já voltamos já. Floripa Ação. Já. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Are you listening? Damn. Yeah. 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 Voltamos, gente. Mais um quadro do Debatendo Direito com o nosso amigo, colega, advogado Marcos. Seja bem-vindo mais uma vez, Marcos. Desculpa, tem que chamar a vinheta, né? Tem a vinheta aí? Não tem. Ai, perdão, gente.
Perdão, tá. Vamos lá, e aí? Problemas Bom técnicos. dia, Marcos, como Bom, está? bom dia, Carol. Bom dia, Valério. Retornando, né, Valério? Uhul. Que bom, que bom. Tá Tô bem. vivo? Tô bem. Sentiram saudades, né? Confesso. Sim. Tô bem, tudo certo. E tá pegando o áudio? Tá, Tá, sim. tá tudo certo. Estamos curiosos para saber qual vai ser o tema de hoje, já que o Marcos, ele não fala qual é o tema, gente, é tudo na hora. Ele é que nem a gente, na espontaneidade. É segredo. Então, Carol, eu pensei em falar sobre a questão da liberdade de expressão e versus o discurso de ódio, Que tem bastante hoje em dia. Muito bom. que hoje em dia tem sido muito disseminado por aí, né? Então, pensei em trazer sobre isso, né, para explicar um pouco dos A limites. diferença, né, o limite. Dos limites, quais os limites, a diferença entre isso, que muitas vezes não é conhecimento das pessoas em geral. Então, pensei em trazer um pouco mais sobre isso, de acordo com a Constituição Federal. Então, a liberdade de expressão está na Constituição desde quando? Isto, a gente tem a Constituição Federal, no artigo 5º e no inciso 4º, expresso que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, ou seja, a liberdade de expressão, né? E então, as pessoas têm crescido muito por conta das redes sociais, as pessoas se acharem no direito de falar qualquer coisa, insultar qualquer pessoa, questões políticas, só que há um limite para isso. Claro que não é palpável, mas há um limite para isso, porque o que seria, como está na Constituição, que é livre o pensamento, ninguém pode ser punido pelo seu pensamento. Mas a partir do momento em que eu externo algo que venha a ter cunho, que tenha cunho de insulto, de ofensa, então a partir do momento eu posso pensar qualquer coisa que eu quiser. Ninguém pode ser proibido de pensar. Mas a partir do momento que isso é externado, começo a ferir os direitos de outrem, dos outros. Até porque o pensamento o pensamento a gente não controla, a fala a gente pode controlar, né? Exato. Então, por ser desta forma, a partir do momento que eu violar a honra de outra pessoa, o direito de outra pessoa, eu estou ultrapassando o limite da liberdade de expressão. Então, é um limite que não é palpável, como eu falei, mas existe. Eu não posso violar a honra, Isso acontece muito em relação à sexualidade, à raça, etnia e religião também. Então, Principalmente raça e religião, né? Que sim, tem aparecido bastante. Exato. Então, no Brasil, ninguém será privado, também no inciso 8º, salvo engano, ninguém é privado por motivo de crença religiosa, ou seja, é livre a religião no Brasil, você pode escolher qualquer religião e trocar, enfim, tanto quanto o pensamento político, ideológico, também é livre. Você pode escolher qualquer posicionamento político, mas, como eu estava falando, você não pode insultar, violar, ofender a outro. A tua liberdade termina quando tu invade a minha, né? Como se diz, né? Exato. Exatamente. Então, mas como a gente já... tu perguntou de quando, né? Essa nossa Constituição Federal é de 1988. Meu ano. Então, ela é... Não mente! Ela é Nasci com a liberdade de expressão. Olha aí. Ela é apelidada de Constituição Cidadã. E ela tem um valor jurídico muito grande, que não é, muitas vezes, palpável, porque está escrito, e a gente não vê isso todo dia, enfim, mas ela tem um valor muito grande. Por que eu digo isso? Porque anterior à nossa Constituição atual, Pois é, como é que funciona? havia outra Constituição, só que a gente tinha muita censura, a famosa Ditadura, exatamente. ditadura militar, e haviam diversas restrições relacionadas
pensamentos filosóficos e até nas faculdades, a ditadura vigiava a faculdade, o que estava sendo ensinado na faculdade. Ou seja, havia um controle por parte do poder ditatorial para que as coisas tivessem uma ordem dentro daquilo, né? Então não era liberado para você pensar qualquer coisa, ter uma nova ideia e tudo mais. E inclusive, muito provavelmente, esse programa aqui teria sérias dificuldades de acontecer durante a Principalmente comigo. a ditadura militar, porque não era livre. Não era livre. Eu já estava saindo na porta da cadeia direto. A gente tinha certas as televisões, algumas ainda existem, né? Outras não, mas era muito controlado. O próprio jornalismo, a liberdade de imprensa era muito censurada. E tardia, né, Marcos? Assim, só em Sim. 88 para poder ter esse direito, né? Sim, então... Quantas pessoas eram reprimidas antes disso? Haviam presos políticos por questões políticas, né? Questões de atrito contrário ao pensamento, haviam prisões políticas. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vive tranquilinho. A gente vive basicamente dentro de uma tranquilidade. Vai, Nina. Vai, Nina. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Por que é importante a nossa Constituição Federal atual? Isso não é minha opinião, eu não estou aqui para trazer a minha opinião de política. Liberdade de expressão, tem que trazer. Eu não estou trazendo a minha opinião política, eu estou trazendo direito, a Constituição Federal. Tu não está trazendo nada que é inventado da tua cabeça, tu está trazendo uma informação importante que consta na Constituição brasileira. Exato, é o ordenamento jurídico. Eu estou trazendo o ordenamento jurídico da Constituição Federal atual, desde 1988. Não é a minha opinião. Então, mas eu estou trazendo uma informação para a gente pensar aqui, e para quem assistir, que por que hoje temos liberdade de expressão, temos uma boa liberdade de imprensa, liberdade de crença, liberdade de posicionamento político, porque no passado era proibido. Era proibido. Você não tinha liberdade. Você era proibido. E se você fosse... Até 1988. É o chamado de regime militar. E nesse período era proibido isso. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa não era tão problemática porque a maioria ainda do país era católica, então, mas principalmente a liberdade de expressão e a opinião política era censurada, a liberdade de imprensa era censurada. Então não era livre. Chegou o ano de 1988. E muita gente foi contra, né? Sim. Daí foi votado, foi feito articulação política e chegamos à atual Constituição Federal, que foi votada e então efetivada e temos ela vigente até hoje, que traz esses direitos de liberdade de expressão. E aí, por isso que eu estou falando, nesse momento de redes sociais agora, está aflorado. Os processos eleitorais passados, principalmente os 2 últimos, foi muito complicado a questão da liberdade de expressão e do discurso de ódio, seja para um lado ou seja para outro. Então, e como que vai ser os próximos? Aqui a rede social dá muita liberdade, né? Sim. Não tem muito... É livre. É de cada um, né? É de cada um. Sim. Eu posso pegar aqui fazer uma live e detonar. Sim. Mesmo não sabendo das informações, eu posso queimar uma pessoa. Exato. As chamadas fake news. Exato. Né? Porque, digamos, o que seria liberdade de expressão? Manifestar a sua fé em relação à religião, trazer informações verdadeiras, falar sobre o seu posicionamento político. Ao contrário disso, o discurso de ódio vem com uma tonalidade ofensiva, agressiva, com violência, com insulto à crença, sexualidade, religião, nacionalidade. Então, todos esses direitos são protegidos pela Constituição. O direito de você expressar a sua sexualidade, a sua ser de qualquer país,
de qualquer estado brasileiro. Ser catarinense? Ser catarinense, Ser gaúcho. ser paranaense, o seu gênero, a sua cor de pele, como é dito, por quê? Porque todos os brasileiros são iguais perante a lei. Então, não interessa a cor de pele. Então, do momento... E assim, para a opinião política, né? Então, do momento que ultrapassa e vira ofensa, a liberdade de expressão acaba, como você bem disse, vai até onde eu consigo respeitar. Porque a nossa Constituição, ela traz o respeito a todos os modos de vida. Mas tem uma pergunta que eu estou aqui Sim. para te questionar. Vai muito... A quem vai essa liberdade de expressão, né? Eu ofender, né? Sim. O discurso de ódio, digamos. Sim. Um político, de um cidadão qualquer, ou um concursado público, tem uma diferença aí, né? Uma hierarquia. Para quem que vai essa ofensa? Isso tá na lei? Exatamente a que ponto tu tá questionando? Por exemplo, né? Eu lá no meu Instagram venho com discurso de ódio ou denegrei a imagem de um político. Sim. É diferente de um cidadão anônimo. Sim. Ou, às vezes, Só até por parece causa que até que o concursado público, a polícia. Então, assim... Na verdade, não é questão de hierarquia. Eu tenho que dizer, abuso de poder, não. tem um nome, né? Mas eu Desacato, queria saber isso. autoridade, desacato. Isso, Você tá falando de desacato. É isso que eu estou querendo trazer, né? Entendi. Que vai diferente, Sim. né? Para quem que vai essa ofensa, né? A quem que vai remeter. Isso acaba acontecendo porque daí um cidadão comum não tem tanta fama, não tem visibilidade. Aí o vizinho lá ofendeu ele, vai repercutir só naquela rua, né? Ou no máximo por algumas pessoas ali. Mas digamos que esse vizinho ofenda a religião do outro, xingue, proclame qualquer palavra, qualquer escrito ofensivo, degradante, ele está ultrapassando a liberdade de expressão dele e violando o direito que a Constituição garante de escolher qualquer religião no nosso país. Então, eu trago esse exemplo da religião porque, do momento que um vizinho ofende a religião do outro, ele está cometendo um discurso de ódio, uma violação ao direito de culto religioso que temos na Constituição escrito. Entende? Tá. Então, não posso violar porque eu tenho consagrado na Constituição a liberdade de expressão, de crença religiosa, pensamento político, filosófico. Eu acho que isso é um direito de todos nós. Tá, Então, mas se um outro viola o meu direito, ele já parte para um crime de injúria, por exemplo. Então... É que eu acho que a Carol que estava questionando, na verdade, é assim, se eu fazia um discurso de ódio contra uma pessoa política, Sim. tem maior visibilidade, Isso. é a Eu queria mesma saber isso coisa, em lei. é a mesma coisa que fazer para uma pessoa comum, vamos dizer assim. Tem projetos... Porque assim, a gente já sabe da repercussão de Sim. ser pessoa pública, mas eu digo na lei se isso Então, existe. existe novos crimes, mas ainda não existe, está em projeto, está em criação, para novos, para que se ocorrer fake news e discursos durante o processo eleitoral. Tem uma lei quer dizer, um projeto de lei vindo nesse sentido. Mas nesse caso, eu Tem diria, conhecimento? o projeto, a lei é para todo, é igual para todo mundo, vamos dizer assim. Entendi. Né? Pode ser prefeito, pode ser É pra o ser meu igual pra vizinho, todos. para ser igual Nesse pra todo caso que mundo. eu estou trazendo aqui, balizas da Constituição Federal é para todo mundo. Agora, a diferença que vai dar de um político famoso para uma pessoa da Aí rua é massa diferente, é né? diferente a repercussão, A mas o repercussão. direito é o mesmo. Igual para todos. Foi violado, é o mesmo. E então o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Então isso acontece por aí muito e a maioria deles não chega até a justiça, enfim, mas e aí que nasce a violência, o discurso de ódio. Violência. Mas enfim, só para complementar, os gregos queriam ser sábios e livres e nos criaram a democracia, que é o que a gente tem. Os romanos queriam ser fortes e grandes. E aí trouxeram contribuições no direito, né, no direito que temos. Então, é muito delicada essa situação, porque as pessoas se acham no direito de tenho liberdade de expressão e tal, mas até onde? Até onde eu começo a ofender o direito do outro. Então,
Existem muitos países na África que têm ainda ditaduras, alguns outros países espalhados também têm Aqui perto da Venezuela, por exemplo. Venezuela tem uma questão muito grave também, com a questão da imprensa. Então, a França também é falada que há restrições legais. A Alemanha, a Bélgica também tem restrições legais, que qualquer situação ali você pode ser enquadrado como um comportamento perigoso, uma seita, alguma coisa, né? Então, aqui a gente é bem livre, na verdade, nesse sentido. A gente pode... A gente é tão livre que está assim como está hoje em dia. Como tá. A maior religião do mundo, né, quer dizer, 2 bilhões de pessoas no planeta são cristãos, depois 1,5 bilhão islamismo, hinduísmo. Todo mundo tem o direito de escolher a sua religião, mas nem todo país isso é livre. Na Arábia Saudita, por exemplo, você não pode mudar de religião, não pode escolher outra religião. Pode morrer. Tem que não pode. Tem que seguir. Os países, muitos lá da região do Oriente Médio, você não pode ficar trocando de religião. Aqui a gente é bem livre quanto a isso, por causa da nossa Constituição Federal. Show de bola, Marcos Carol. Acabou faltando dois. Bem rapidinho. Fala bem rapidinho. A questão que eu vejo muito da intolerância religiosa, a questão dos centros de Umbanda, o barulho, tem que fechar o centro. Sim. Até onde pode ir, por exemplo, a pessoa está fazendo ali um... Como eu estava falando, tem países que é proibido, o governo determina qual a religião que o povo tem que seguir, e aquilo ali deu, senão você pode ser até preso, enfim, morto em alguns países. A questão dos muçulmanos, dos judeus, enfim, é muito... As vestes, essas coisas. As vestes, na Arábia, as mulheres são muito também maltratadas ali com essa questão de liberdade da mulher. Aqui a gente é muito livre, só que a gente está dentro da ilha, tem que sair da ilha para enxergar isso, né? Então, mas você falou da Umbanda. O país é livre na Constituição para qualquer pessoa escolher a sua religião e praticar os cultos religiosos. A Umbanda traz a questão do sonora, né? Então, que é isso que fez com que fechasse alguns, né? Sim. A gente tem estabelecido que pode fazer barulho até às 10 da noite. Barulho entra na lei normal. Em decíbeis, exato. Em decíbeis, que eu não recordo quantos decíbeis, mas existe uma medida... Maior barulho de silêncio. Até às 10 da noite. Então... Das 10 até as 6 da manhã, tudo tem que seguir tem que estar tranquilo, sem... Entendi. Respeita da mesma forma. Sem um nível de barulho. Então, é livre praticar o centro de Umbanda, o centro espírita, o centro católico, o centro evangélico, todas as crenças e religiões, mas não pode ter barulho depois das 10 da noite. Show de bola, Marcos. A gente está chegando no final agora do nosso podcast. Vamos trazer mais esse assunto nos nossos próximos episódios. Marco, muito obrigado. Obrigado, Valério. Obrigado, Carol. Obrigada, e o assunto vai se estendendo, realmente é muita coisa. É muito importante esse quadro aqui para a gente debater o direito, né? Debater o direito, né? É isso aí. Carol, algum recado? Não, gente, é isso. Só agradecer mesmo a quem nos acompanha, agradecer as presenças que estão aqui hoje. Esperamos vocês na próxima quinta. E acompanhem lá o @Floripa em Ação Podcast, né? O nosso Instagram, o nosso YouTube, Floripa em Ação. Se inscrevam lá, façam parte do nosso canal e acompanhem tudo que vai acontecer nos nossos próximos episódios e o que já passou também. Acompanhem lá. Marcão, bastante informação. Muito obrigado. Obrigado. Carol, muito obrigado. Obrigado, Valério. Obrigado, Carol. Próxima quinta-feira a gente se vê novamente vocês, aqui. Gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.